Eu nasci na fazenda, para quem não sabe, e eu cresci vendo meu pai plantar. Meu pai plantava todos os tipos de cereais que nós precisamos ali para comer: arroz, feijão, milho, mandioca. E eu cresci vendo meu pai fazer esses processos, né? E nós tínhamos lá o nosso celeiro, que nós chamávamos de paiol. Não sei se alguém é da minha época aí, já ouviu falar de paiol, que é o mesmo que celeiro, que é onde nós guardamos os mantimentos. E esses mantimentos são para provisão, né, da nossa casa e provisão também para os nossos animais. E um celeiro é um lugar cheio de provisão, cheio de semente. E esse celeiro, ele é um resultado de fé do meu pai, no caso o nosso celeiro, nosso paiol, ele era o resultado de fé do meu pai e também o trabalho, o suor do meu pai, né, de plantar. E então meu pai sabia a época certa de plantar as sementes e também sabia a época de colher os frutos. Era muito bom. A gente fazia muita festa quando ele plantava arroz. Nós brincávamos de esconder no meio dos arrozes, dos milhos. Era muito bom. Eu tive uma infância muito feliz. E o meu pai plantava milho. Então eu quero pegar o milho aqui para te ensinar um princípio muito poderoso. Eu quero te ensinar aqui 3 etapas muito importantes do plantio, né, para que você tenha um celeiro cheio aí na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu ministério. O celeiro, então, fala de provisão, fala de bênção, fala de recursos, né, que você pode sacar desse recurso e ter uma vida de prosperidade, porque a Bíblia nos dá uma promessa. Então, lá em Provérbios 3:10, fala que e se encherão fartamente os teus celeiros. Então, olha, fartamente. Então, é uma fartura muito grande. E transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero aqui me atentar, então, não os lagares, mas o celeiro, que é a mesma coisa. Então, tanto os celeiros quanto os lagares vão encher fartamente e vão transbordar. Isso fala de recursos, de bênçãos, de tudo aquilo que você tem necessidade, né? Então, eu quero falar aqui de 3 partes muito importantes, né, dessa plantação que o meu pai fazia. Então, a primeira parte que o meu pai usava, que ele trabalhava sem enxergar os frutos. Então, como que é isso? Ele tinha fé, né, que era a época de plantar, ele plantava e ele colhia. Então, primeira coisa, você precisa, enquanto você está trabalhando aqui nessa terra para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, você trabalha primeiramente sem ver os frutos. E como que é isso? Nessa primeira parte tem 3 exemplos aqui que eu quero te dar, que fala dessas etapas. Então, a primeira parte fala de então trabalhar sem ver os frutos. E o meu pai, para ele ver os frutos, que ainda não era visível aos olhos dele, ele escolhia as melhores sementes. Toda safra, né, de semente, meu pai plantava as melhores. Ele pegava aquela espiga grande e guardava para a próxima safra. Ele guardava ela, punha remédio para não dar bicho, né, caruncho, para separar de novo para outra colheita, outro plantio. Eu estava aqui fazendo a conta, curiosidades. Você sabia que um grãozinho de milho, ele tem nele o poder de gerar 2.400 pés de milho? Você sabia disso? Cada espiga tem de 500 a 800 grãos. Então imagina uma lavoura cheia de pé de milho, que daí entre 2 e 3 tem pés que dá até 4 espigas. Isso fala de fartura, irmãos. E essa fartura é uma promessa do Senhor na nossa vida, na sua vida. Então, nós em nossa vida, enquanto nós estamos vivendo aqui, nós temos, né, momentos de fazer muito plantio na nossa vida, né? Nossa vida como pessoa, na nossa família, no nosso casamento, no trabalho, na família. E nós precisamos escolher as melhores sementes. Essa semente aqui, ela precisa morrer para dar um fruto, um pé aqui de abacate. Essa sementinha de milho, ela precisa morrer para dar outros frutos. Então, nós precisamos escolher bem as sementes que nós vamos usar
para que nós tenhamos essa fartura, para que nós possamos ter esse transbordar de bênçãos na nossa vida. Amém? E a segunda parte fala que o meu pai, ele preparava a terra. O que é preparar a terra? Ele, depois de escolher as melhores sementes, o meu pai passava para a segunda etapa, que era adubar a terra e arar a terra. Você sabia que para plantar não é só furar um buraco e plantar, né? Você tem que ver a acidez da terra, você tem que ver se precisa de um tipo de adubo ou de outro, ou de calcário, ou de tantas coisas. Eu lembro do meu pai fazer isso. Ele comprava sacas e sacas de adubos, misturava sementes para plantar. Então o processo era bem artesanal, bem complicado, mas o prazer era no final, né? Então a minha mãe, os meus 4 irmãos, eu sou a caçula, eu era menorzinha, eu não chegava a fazer, eu ficava só olhando, mas tanto a minha mãe quanto os meus 3 irmãos ajudavam meu pai, que o meu pai amarrava o cavalo no arado, que é aquele negócio de ferro e de 2 alças que você tem que abaixar com muita força, e ela finca na terra uma lâmina, são mais de uma lâmina, e finca aqui na terra, e alguém puxa o cavalo, né? Alguém puxava o cavalo, que puxava o arado, que arrancava os tocos, arrancava os matos, as gramas, as ervas daninhas, revolvia aquilo tudo e jogava para baixo e passava várias vezes. Para que ele fazia isso? Para preparar a terra. A terra, você sabe que naturalmente a terra nasce ervas daninhas. Ninguém planta, mas ela nasce. Então, para dar tempo para a planta nascer, meu pai tinha que virar aquela erva daninha para baixo, bem lá no fundo, para dar tempo de plantar semente, né, para que aquela erva daninha não sufocasse a semente. Isso fala também que nós temos que adubar bem, né, a terra onde nós vamos plantar a palavra de Deus, para que a erva daninha não venha roubar os nossos frutos. Amém? E a terceira parte, que é lançar a semente. Meu pai, ele tinha uma matraca, que era uma máquina que ela era fechada, batia com força no chão, abria ela, e quando ela abria o buraco. E quando ela abria o buraco, automaticamente já caía a semente, já com adubo, a semente já junto com adubo, e depois ele passava o pé e tampava a semente. Para que ele fazia isso? Ele cobria a semente com o pé para as aves não comerem, as formigas, porque na terra tem formiga, tem bicho, tem animais, tem aves, que elas pegam as sementes, né? Então meu pai tinha todo esse processo de furar, pôr a semente com adubo, tampar a semente para ela sumir, para nenhum pássaro, nenhum bicho, né, pegar aquela semente. Isso fala também de você colocar em ação essa semente, o seu dom. Qual o dom que Deus te deu? Você precisa usar esse dom com sabedoria, com graça, para que quando você plantar essa semente, né, que é o dom que Deus te deu, as aves rapinas, os demônios, o diabo não vai roubar a sua semente, ela não vai ser sufocada, ela não vai ser espremida, ela não vai ser ali roubada por um mato que vai sufocar e vai matar a planta. Amém? Então, você coloca essa semente, esse adubo aí com alegria, né, e você vai ver os seus celeiros fartos, né, transbordando de provisão. E a segunda parte fala dele começar a ver a vida se manifestar. Era muito gostoso a gente andar correndo no meio da terra e de repente ver naquela terra cinzenta, né, ou vermelha ou preta, um brotinho verdinho saindo da terra. Era lindo de ver, né? E você sabe que aqui na cidade a gente não vê, mas na roça a gente vê muito, que todas as manhãs cai o orvalho. E aí a gente anda lá no meio do mato, pasto, a gente ficava com os pés molhados, porque era a provisão de Deus, né, do orvalho caindo. E quando caiu o orvalho, depois que já nascia o sol que a gente acordava, todos os brotinhos, ele tinha uma aguinha no meio dele, né, que é aquela aguinha que ia ao cuidado de Deus naquela planta. Era muito lindo de se ver, e eu creio que a obra divina é desse jeito, a obra divina em nós ela é desse jeito, né? Então, aqui já se viu os brotinhos, mas não era um pé de milho maduro, era só uma plantinha muito delicadinha, né, que tinha que ser cuidada, que tinha que ser vigiada, para que nenhum grilo, porque na roça dá muito grilo que come as folhinhas, os brotinhos, porque é bem molinho, viçoso. E aí nessa época meu pai cuidava dessa plantinha, matando os insetos, né? Então,
depois de lançar essas sementes, a gente já via então essa plantinha, ela não tinha fruta ainda, mas ela era cuidada para que ela crescesse e desse o fruto. Então, nós sabemos que na nossa vida, o diabo tem sempre resistência, né? Mas nós também resistimos o diabo. E a Bíblia fala que quando nós resistimos o diabo, ele foge da gente. Então, lá na roça, meu pai vigiava, resistia os animais, as aves, e elas fugiam dele. Então, isso é um princípio muito poderoso. Amém? E o segundo ponto aqui, da parte 2, que é começando a ver a vida se manifestar, é que o meu pai guerreava contra os inimigos da planta. Né? Qual que eram os inimigos da planta? Quais eram? As ervas daninhas, que cresciam ali, que ninguém plantava, mas que crescia, mas que sufocava a planta, e também as plantas invasoras, que era o capim, que a gente chamava de cariru, que é uma planta que dá um espinho, e várias outras, né, que a gente tinha que arrancar. E essa etapa, o papai já precisava de uma equipe grande, porque até então o meu pai precisou da minha mãe, dos meus 3 irmãos. Mas nessa etapa aqui, que a semente já estava brotando e que já estava aqui perigando aqui de algum inimigo atacar, o meu pai contratava vários peões para que eles ajudassem ele a carpir, a cortar as ervas daninhas, as plantas invasoras, para que desse tempo, né, daquele brotinho de milho ser livre, ter espaço para crescer, né, para avançar, para tomar o lugar dele. Isso fala que chega uma hora que nós não podemos trabalhar sozinhos, nós somos uma igreja, né? Nós trabalhamos juntos e juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos mais longe e o diabo não vai roubar a nossa semente, o nosso plantio. Amém, irmãos? Eu estou passando bem rápido, meu tempo já está acabando. Então, você precisa, as pessoas quando verem você fazendo algo assim, né, do plantio, cuidando, zelando, eles vão ser atraídos para ajudar você a fazer a obra de Deus. Então, não fique aí desanimado, porque às vezes você pensa que a sua equipe é pequena, né? Não, Deus vai preparar todas as coisas. Quando alguém vê você fazendo coisa com tanto esmero, com tanta alegria, com tanta disposição, Deus vai mover o coração das pessoas e elas vão agregar a você e vai te ajudar nessa questão desse mover, desse tempo na sua vida. E a terceira parte, última parte, que é o meu pai desfrutava da plantação dele. Isso era uma coisa muito linda e eu via todos esses processos e para mim isso é tão fácil, tão simples de falar. Então, a primeira parte da terceira parte, a primeiro ponto, é que o meu pai celebrava os primeiros frutos. O que é isso? Eu estava lembrando aqui, conversando com a minha mãe e tudo, mais ou menos assim, depois de 90 a 100 dias da floração, as espigas estavam prontas, né, maduras, que a gente chama, que é esse grãozinho aqui, ele ser leitoso, que é quando você compra no mercado, que ele não é muito cristalzinho nem duro, é um ponto médio, né? Um ponto médio, que era o ponto de fazer as pamonhas. Então, sempre meu pai plantava milho pensando de encher o nosso celeiro, nosso paiol, porque era uma provisão para o ano todo. Mas antes da colheita final, né? O meu pai ia na roça, pegava, olhava qual espiga que estava boa. E como que é que ele sabia qual espiga que estava com um grão leitoso? O sinal era o cabelo, a gente chama a espiga do milho, a gente chama de cabelo da boneca, a gente chamava de boneca. O cabelo da boneca do milho, ela ficava seca e começava a ficar escura e caía. E aí meu pai dava um rasgão nela assim para ver lá dentro o grão. E aí ela estava boa, ela estava granada, que é o ponto de granado. Meu pai colhia esses milhos e minha mãe ralava no ralo para fazer a pamonha. E o que acontecia? Uma festa. Nós chamávamos os nossos vizinhos para comer pamonha junto com a gente. E na roça tinha esse costume de todos os vizinhos que plantavam algum milho, em alguma época, quando tinha milho granado, chamavam os vizinhos para fazer a festa da pamonha. Era um tempo gostoso, porque esse tempo aqui de milho é um tempinho friozinho, igual agora. E aí um friozinho com a pamonha saindo assim, aquele massinha, era tudo de bom que a gente tinha na roça.
Então é muito importante celebrar os primeiros frutos na nossa vida, né? Então, às vezes a gente fica querendo ver o final e esquece de celebrar os primeiros frutos. Então, a nossa colheita vai ser muito grande porque nosso plantio é grande, mas a gente já começa a ver as pessoas vindo, os novos convertidos vindo, né? Com aquela alegria, com aquela disposição, e você precisa, né, de ter um coração agradecido e celebrar a vida dessas pessoas. O segundo ponto e último, né, é a colheita e os celeiros transbordantes. A colheita final acontecia entre 4 a 6 meses depois do plantio. Então, e o sinal era aquela hora que o cabelinho da bonequinha estava escuro e meu pai sabia que era tempo da colheita. E aí ele chamava outras pessoas, né, para ir lá quebrar, para arrancar as espigas de milho, porque depois logo vinha a chuva. E não podia molhar o milho, porque senão ele mofava e perdia toda a plantação. Então, era quebrado o milho, virado para baixo, porque se chovesse, a água não entrava na espiga, né? Ela ficava para baixo. E depois era a grande colheita. E aí os grãos eram debulhados e colocados nas sacas e guardados no nosso paiol, que era o nosso celeiro. E ele estava ali transbordante para cuidar, então para dar comida para nós, que era a canjica, né? E para os animais, as vacas, as galinhas e os porcos. Então todos nós tínhamos a festa ali da colheita, né? Todos nós aproveitávamos ali dessa fartura, desse paiol cheio, amém? Então existe um tempo de plantar, existe um tempo de colher, e nós cremos que esse tempo é agora. Deus quer mover através de nós, e a fartura vai ser tanto natural quanto espiritual. A sua fartura vai ser assim, o seu celeiro cheio de bênçãos para você, para sua família, no seu ministério e para as pessoas que estão ao seu redor, amém? Então, concluindo esse pequeno testemunho aqui meu para você, por que meu pai fazia tudo é isso, esse processo todo, né? Porque ele tinha fé que as chuvas viriam, que depois do plantio tinha que haver uma chuva abundante, para que a terra molhada desse ali aquele suporte para a semente quebrar a casca e sair o broto, sair a vida. Então, dentro de cada semente tem uma vida, é o mover de Deus. Em cada vida que nasce é mover de Deus. Então, essa vida brota da terra depois da chuva. A chuva fala do transbordar de poder e de unção de Deus na sua vida. E sem fé não há celeiro transbordante. Nós temos que ter fé e trabalhar para nós vermos o nosso celeiro cheio, amém? E sem crer no favor de Deus, a gente não vai ver a chuva, né? E ninguém vai plantar nada se não tiver fé e se não tiver chuva, amém? Se o poder de Deus não for liberado na nossa vida, em vão nós vamos trabalhar, amém, irmãos? Então, tudo depende da fé que foi liberado através da cruz de Cristo, amém? Então vamos plantar e vamos colher, porque Deus vai mandar a abundante chuva para que o seu celeiro seja abundante, amém?